As guerras são conflitos armados que têm marcado a história da humanidade desde os tempos antigos. Elas podem ocorrer por diversos motivos, como disputas territoriais, interesses econômicos, rivalidades étnicas e desentendimentos religiosos. Historicamente, as guerras têm sido estudadas por um ramo conhecido como história militar, que se dedica a entender não só os grandes conflitos, mas também a evolução das estratégias, armamentos e a organização dos exércitos. Apesar dos horrores e destruições causados pelas guerras, alguns estudiosos argumentam que elas também podem ter consequências positivas, como o avanço tecnológico e a reorganização social. No entanto, é importante lembrar que os custos humanos e materiais são imensos. Os esforços para evitar conflitos e promover a paz são essenciais. Quando lemos Tolkien, a gente vê uma absurda diferença entre as guerras reais e as guerras do mundo de fantasia. Por um lado, as guerras reais motivadas por interesses já citados, as guerras em um mundo fantástico, como no mundo de Tolkien, o mundo da Terra-média, a gente vê uma guerra motivada entre o bem e o mal. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Nós vamos falar hoje sobre mais um livro de J.R.R. Tolkien, grande autor de O Senhor dos Anéis. E a nossa coleçãozinha de Tolkien, a leitura tem aumentado, né? Já tem resenha aqui no canal sobre o Hobbit. Nós já temos também recente sobre A Sociedade do Anel, né? E aqui a coleção inicial eu já concluí, né? A aquisição, alguns presentes aqui, inclusive, tá? A gente tem as Duas Torres, tem também o Retorno do Rei e o Silmarillion. Essa não é a única obra de Tolkien, tá? Existem contos inacabados, existem algumas histórias sobre a Primeira Era, né? Que o Beren e Lúthien, os filhos de A Queda, na verdade, os filhos de Húrin, e tem um outro que é, não vou lembrar o nome, mas a gente vai dando sequência, terminando o Silmarillion, a gente vai procurar aí falar sobre essas outras obras também que é Tolkien, né? E aí ele como um dos autores preferidos desse que aqui vos fala, a partir de agora que eu tenho conhecido mais as suas obras, a gente vai procurar é, muito mais saber sobre tudo que este homem deixou para nós. Hoje nós vamos falar sobre As Duas Torres, né? É o segundo volume da trilogia original, né? Ele é, portanto, o terceiro na linha cronológica que a gente adotou aqui, já que nós falamos primeiramente sobre o Hobbit, né? Sobre as aventuras de Bilbo Bolseiro. Aí falamos também sobre a Sociedade do Anel, sobre toda a formação da sociedade, como o um anel de Sauron foi parar com Frodo, né? Com Bilbo e depois com Frodo passou para ele, e aí algumas aventuras do primeiro livro. E aí nós chegamos aqui a As Duas Torres, né? Que é o segundo livro, na qual ele é sequencialmente eventos após a Sociedade do Anel. O último capítulo de A Sociedade do Anel é sobre a separação da sociedade, né? Em que Boromir ele tenta capturar o anel lá de Frodo e aí ele pega, some e decide ir em direção a Mordor sozinho. Sam vai com ele, acaba indo e quando no finalzinho de A Sociedade do Anel, alguns goblins, né, alguns orcs, atacam Boromir e Pippin Merry. E ele os defende, né? Então, sequencialmente, a gente já inicia com esse ataque, essa luta entre Boromir e esses orcs. E, infelizmente, a gente vem a conhecer o fim, né, desse personagem que no final do último da resenha de A Sociedade do Anel,
Eu falei que eu gostei muito desse personagem, mas ele acabou sendo tentado ali em adquirir o anel para si e atacou o jovem Frodo, mas. E aqui ele se redime, gente. É uma cena maravilhosa que a gente tem aqui no início, porque ele defendeu Pippin e Merlin dos orcs, né, que estavam ali para buscar o hobbit que tinha o item, um item muito precioso. Os orcs não sabiam o que era, né? Mas seria um anel. E aí, como são três hobbits e os orcs não sabiam qual era o hobbit que detinha o anel, eles atacaram Pippin e Merry, mas Boromir os defendeu. Infelizmente, acontece mais uma divisão aí, porque os orcs capturam Pippin e Merry vivos e Boromir conhece finalmente o seu destino, né? Os eventos desse volume em As Duas Torres, eles seguem a mesma estrutura, tá, de A Sociedade do Anel, e eu vi também que segue a mesma estrutura também de O Retorno do Rei, que é o terceiro e último livro dessa trilogia das Aventuras de Frodo, né? Ah, são, na verdade, divididos em duas partes, né? A gente vê pelo sumário deles. Então, a gente tem o livro 3 e o livro 4, sendo que em A Sociedade do Anel a gente tem o livro um e o livro 2. Nessa primeira parte tem um fato muito interessante. O protagonista, né, que seria Frodo, ele não aparece nessa primeira parte, gente. Então, após esse falecimento de Boromir, Aragorn, que consegue chegar ainda quando Boromir estava vivo, e Boromir avisa que os pequenos foram levados pelos orcs. Aragorn decide então com Gimli e Legolas ir ao encontro, né, ir à procura de Pippin e Merry que foram raptados, né? Pippin e Merry chega a um entreveiro ali entre os orcs, que eles mesmo brigaram entre eles ali. Aqui a gente vai perceber que existem dois tipos de orcs, né? Existem os orcs de Sauron, são os orcs comuns, eu posso dizer assim, e existem os Uruk-hai, né? Os Uruk-hai, que têm a diferença deles é que eles têm uma mancha, uma mão branca, né? Uma mancha de uma mão branca em seu rosto ou em suas armaduras, que seja apenas no rosto. Esses Uruk-hai, eles são, na verdade, orcs modificados, né? Criados por Saruman. E essa primeira parte de As Duas Torres é exatamente uma parte em que o grande adversário é Saruman, o antigo mago branco, o antigo líder da Ordem dos Magos, na qual Gandalf pertencia, né? Lembrando que nesse exato momento o pessoal da Sociedade do Anel, Aragorn, nossos amigos, pensam que Gandalf ainda está morto, né? Mas ele retorna como o branco aqui, e isso não é um spoiler para ninguém, porque ele era Gandalf cinzento, mas ele retorna como Gandalf o branco. E aí tem todo um encontro ali, lá na floresta de Fangorn. Fangorn. Eita, esse nome é bem estranho, Fangorn, né? Pra gente. E nesse entreveiro em que Pip e Merlin se metem ali junto dos orcs, né, que estavam discutindo entre si, eles acabam conseguindo fugir no momento em que alguns cavaleiros de Orhan atacam esses orcs e eliminam eles, mas eles conseguem fugir. Esses cavaleiros a gente vai conhecer mais pra frente, que são cavaleiros do reino de Orhan, né? É, ali onde o rei é o grande Theoden, né? Que mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Quando eles fogem para a floresta de Fangor, Pippin e Merlin acabam conhecendo um ente. Um ente é uma árvore que fala, né? E um ente chamado, em nossa língua barbárvore, é uma interação muito importante, assim, porque a força dos entes, né? A gente descobre que é absurdo, são vários pastores de árvores, esse é o título que eles possuem, e eles percebem, chega um momento que eles fazem uma reunião,
é um embate que eles chamam, se eu não me engano, seria um debate, né, dos entes, e eles decidem então se unir ou marchar contra a fortaleza de Saruman, né, lá em Isengard, né? Nessa primeira parte, o inimigo é Saruman, né? O inimigo o vilão a ser combatido é Saruman. O nome do título desse volume é Duas Torres, exatamente porque Saruman, agora a serviço do Lorde Sombrio, que constrói uma torre ali em Orthanc, né? E Orthanc, região de Isengard. E a outra torre é uma torre também em Mordor, né? A gente ainda não tem tantas informações assim, mas é, o que eu vejo nesse volume aqui de As Duas Torres, eu vejo uma grande guerra, uma grande luta entre duas mentes estrategistas de guerra, tá? Eu vejo de um lado Gandalf, né, que agora é ressurgido como o Branco, se esquematizando, indo contra a força militar dos Uruk-hai e de Saruman, e sendo que nesse exato momento, lá em Gondor, que é vizinho de Mordor, as forças de Gondor estão segurando as forças de Mordor, né? Então existe uma grande estratégia aqui em reduzir o poderio militar de Sauron, que agora está absurdamente gigante. São mais de 100 mil Uruk-hai que Sauron criou para o serviço de Sauron. Então eu vejo esse volume aqui como uma guerra entre estrategistas. Eu vejo uma guerra entre Gandalf e Sauron. Qual seria o mais inteligente? Qual seria o mais estrategista aqui, né? Eu possuo alguns spoilers, por assim dizer, alguns conhecimentos um pouco além desses livros, porque Gandalf, na verdade, ele é um, um Maia, né? Ele é semelhante. Lá nas Terras Imortais, ele era da mesma raça, posso colocar entre aspas assim, mesma raça, que Sauron. Então, eles são igualmente poderosos e seres superiores lá nas Terras Imortais. E Gandalf foi enviado, né, junto de outros magos, é, na qual a gente conhece como Istars, né, é, para a Terra-média, para que eles motivassem o povo da Terra-média a resistir a Sauron. Veja bem, ele não foi enviado, ele, Saruman, Radagast e outros magos não foram enviados para deter Sauron. Eles foram enviados para motivar ao povo da Terra-média a resistir Sauron. O que é muito interessante a questão aqui de bem e mal, né? É, Tolkien traz aqui pra gente uma guerra realmente fantástica, diferente das guerras que a gente é, estuda e vê acontecendo no mundo. Hoje a gente recebe notícias sobre guerras que têm acontecido e todas elas são sobre desejos, não são disputas territoriais, disputas religiosas, coisas que para o cidadão comum, para a gente, como por exemplo brasileiro médio, muitas vezes, ou abaixo da média, acima da média, a gente só quer viver bem, a gente só quer trabalhar, conseguir as suas coisas, nossas coisas, tudo mais. E os grandes e poderosos têm interesse em coisas além do seu alcance, tem ideologias que estão em seu íntimo e eles desejam que aquela ideologia seja aplicada para os demais, e isso é o que motiva as guerras no nosso mundo real. E aí eu abro um parêntese aqui para falar é, sobre alguém, ó, talvez questionar, poxa, mas você lê muita fantasia, pô, o que tem de tão importante nesses livros? Na verdade, uma das respostas para essa questão é que no mundo de fantasia a gente consegue fugir um pouco da realidade, que a nossa realidade é realmente pífia, é uma coisa muito idiota, porque essas guerras que acontecem no mundo afora e que já aconteceram, nada tem a ver, nada representa com o que o ser humano comum, o cidadão comum, pensa e defende. Na verdade, tanto faz alguém ser de uma religião ou não, alguém ter um território ou não, tudo o que queremos é viver bem.
Mas no mundo fantástico, aqui como Tolkien traz pra gente nesse mundo da Terra-média, em seu famoso Legendário, a gente vê aqui uma guerra realmente que tem uma motivação digna. É uma motivação em que os Ístares, os magos foram enviados para que o povo da Terra-média quisesse, se eles quisessem, resistir a Sauron e eles auxiliassem a isso. E Sauron aqui é a representação unicamente do mal. Ele é o discípulo principal de Morgoth, né, que foi o primeiro Senhor Sombrio e é um dos personagens aqui que são é, personagens figurativos, creio que seja essa palavra, que ele representa o próprio Lúcifer, né? O próprio mal encarnado e que se rebelou, e Sauron é o seu principal é, discípulo e aquele que assumiu após sua derrota. Então, quem aceita Sauron, aceita o mal, aceita a maldade, aceita as trevas em seu coração. E os magos foram enviados, Gandalf foi enviado, para que eles colocassem na mente, olha só, esse é o plano de Sauron, esse é o objetivo dele, mas se vocês quiserem resistir, estamos aqui para isso. Infelizmente, de todos os magos enviados, Gandalf é o único que assume realmente seu papel, né? E aí a primeira parte é exatamente sobre isso. A gente vai encontrar aqui alguns novos personagens, como os Cavaleiros de Rohan, né? E, e o Rei Theoden, que estava sendo manipulado pelo Saruman, né? Na verdade, por um discípulo dele, Língua de Cobra, até que Gandalf, o Branco, comparece até o rei e o liberta daquela tormenta, daquela tortura, e Théoden reassume a sua posição de rei. Aqui, gente, tem uma batalha extraordinariamente maravilhosa no Abismo de Helm. Para quem assistiu os filmes, acompanhou essa batalha, mas essa batalha nos livros é muito mais impactante, é uma batalha absurdamente avassaladora, em que você até chega a momentos que pensa que vai perder algumas pessoas ali, entendeu? Alguns personagens, e são batalhas realmente motivadas a isso que eu estou falando sobre bem e mal. Eu amo, outro dia eu postei sobre isso, eu amo Tolkien no sentido de que ele não trafega essa zona cinzenta da moralidade como é, de alguns personagens, né, como, de alguns autores como George Martin, né, de A Guerra dos Tronos, que ali não existe bem o conceito de bem e mal, é tudo questão humana mesmo ali, mas aqui Tolkien ele não tem essa zona cinzenta. É isso e aquilo, é o 8 e 80, é o certo e o errado, é o bem e o mal, é Gandalf e Sauron, são esses opostos totalmente distintos que determinam realmente aqui bondade e maldade, né? E claro que Tolkien agora, por exemplo, Saruman ele foi um mago que foi enviado à Terra-média com o mesmo objetivo de Gandalf, mas ele deixou que as trevas entrassem em seu coração, então ele deixa de ser Gandalf, Saruman o Branco, que era o líder, né? E passa a ser Saruman de muitas cores, o que conceitualmente é muito ruim para ele, porque ele entende que Saruman de muitas cores significa para ele, creio assim, pelo que eu entendi, que ele pensou assim nos poderes que ele teria ali, em todo o poder militar, em toda a influência que ele teria, mas ele perdeu o principal dele, que foi a pureza, que foi a bondade, e por isso, e unicamente por isso, que Saruman é derrotado, né? Quando finalmente eles se encontram, Saruman e Gandalf, já no finalzinho da guerra, a gente vê que Saruman ele pensava estar certo, sabe? Ele pensava assim que o caminho que ele estava seguindo era o correto. Na página 843, teve o diálogo, né? Gandalf diz o seguinte para Saruman: O que tens a dizer que não disseste em nosso último encontro? Ou quem sabe tenha coisas para desdizer? Então aqui
eu vejo que Gandalf está dando uma oportunidade para Saruman se arrepender, né, de seus erros ali, né, de tudo que ele tenha feito. Mas aí Saruman, não, ele rebate. Ele diz: como poderia? Não somos ambos membros de uma elevada e antiga ordem, a mais excelente da Terra-média? Nossa amizade nos aproveitaria aos dois igualmente. Muita coisa ainda poderíamos realizar juntos para curar as desordens do mundo. Vamos compreender-nos e rejeitar do pensamento essa gente menor. Eles que sigam nossas decisões. Pelo bem comum, estou disposto a reparar o passado e a te receber. Não queres consultar-me? Não queres subir? Então, aqui a gente vê, mesmo diante da oferta de Gandalf em perdoar, por assim dizer, a, a, a Saruman, ele ainda está no pensamento de que, como ele é poderoso, a ordem na Terra-média deve ser estabelecida por ele, e ele convida Gandalf a participar com ele. Então é realmente um livro maravilhoso essa primeira parte. Não vou me estender muito em relação a todos os acontecimentos, porque, como eu falei na resenha anterior sobre a Sociedade do Anel, o que eu amo de Tolkien, principalmente também, é que não existe um ponto alto, um clímax da história. Tudo que ele escreve é importante, a gente não pode deixar de ler uma linha assim, a gente está lendo, não pode. Você está lendo e esqueceu do que leu, é melhor voltar, porque é muito importante. E a segunda parte do livro, a gente vai finalmente acompanhar um pouco da aventura de, de Frodo, né? Frodo e Sam. E aí eles se encontram. Eu vou falar bem mais rápido sobre essa segunda parte, porque é uma parte menorzinha mesmo, mas aqui a gente conhece principalmente dois personagens interessantes. O primeiro acontecimento, são três acontecimentos, mais dois personagens. O primeiro acontecimento é que Frodo finalmente tem um encontro que já tinha sido premeditado por Gandalf com Sméagol, né, com o Gollum. E Gollum agora ele passa a ser o guia para Mordor, né, para Mordor, a, o guia de Sam e Frodo. Eu acho muito engraçada a atitude de Sam para com Sméagol, né? Enquanto Frodo é mais bondoso, e tanto é que o Gollum chama o Frodo de o Hobbit bonzinho, né? Mas aí ele chama o Sam de Hobbit maldoso, né? Porque o Sam, em momento algum, ele acredita em Sméagol, em momento algum ele dá o braço a torcer, né? Ele está sempre de olho, até quando eles acabam dormindo junto, ele acorda e se preocupa porque o Gollum poderia fazer algum mal ali com Frodo e realmente poderia, porque o desejo do Gollum é pelo anel. Ele esteve com esse anel em posse por uns 500 anos, se não me falha a memória. Então, é dele essa vontade, né? É dele esse desejo pelo anel. Então ele está ali. A gente não pode acreditar muito nas palavras de Gollum e muito menos suas atitudes, porque todas elas parecem me ser premeditadas. E uma coisa que eu estava falando com um amigo meu, o José Lucas, né, que logo quando eu comecei a ler, eu questionava, cara, mas Gollum fala com ele mesmo, como é que é isso? Ele falou, cara, deixa eu te falar uma coisa. O Gollum é meio perturbado, então não tenta achar lógica em nada do que ele fala, apesar de existir uma lógica quando se trata de recuperar o anel, né? Então, chega um certo momento lá da bendita traição, né, de Gollum, em que ele leva o Frodo e Sam para a toca de Laracna, né, que é uma aranha gigantesca. Todas aquelas aranhas lá do livro de Hobbit, lá atrás, aqueles pequenas aranhas ali, são todas crias de Laracna, pelo que eu vi aqui. E é um animal, um ser milenar, tá? Poderosíssimo. Tem um grande embate ali nessa segunda parte. E o segundo personagem, né? O primeiro personagem é Laracna. E o segundo personagem é um personagem absurdamente incrível, gente. Faramir, irmão de Boromir, né? Irmão mais novo, um capitão de uma parte do exército de Gondor, né?
E eu acho absurdamente interessante porque chega um momento em que eles, aqui na página 962, ele fala para Frodo da seguinte forma: mas não tem mais. Eu não tomaria esse objeto nem que ele jazesse junto à estrada, nem que Minas Tirith estivesse caindo em ruínas e somente eu a pudesse salvar. Assim, usando a arma do Senhor Sombrio para seu bem e minha glória. Não desejo tais triunfos, Frodo, filho de Drogo. Fecha aspas. Gente, aqui eu vejo uma força de vontade, uma pureza absurda na pessoa de Faramir. Ele, pelo que eu vi aqui, ele é um fã de Gandalf, assim, ele estudou muito tempo com Gandalf e acompanhou seus passos. E eu já tô lendo o Retorno do Rei, eu já tô vendo algo mais sobre esse personagem absurdo. Eu espero que Tolkien não mate ele também. Eu assisti já os filmes, gente, mas quando eu era muito pequeno já, entende? Então, eu não lembro muita coisa dos filmes. Tanto é que eu não lembrava da morte de Boromir. E recentemente eu assisti novamente e tem ali, né? Inclusive está no primeiro filme, mas o falecimento dele vem a acontecer realmente já no segundo livro, não no primeiro. Mas é um livro menor dos três, né? Mas unicamente perfeito também, singular. Aqui o sinônimo desse livro aqui, eu posso falar que é um sinônimo de guerra. Eu sei que vão ter muitas guerras também em O Retorno do Rei, mas aqui é guerra na Terra-média, guerra de ideais entre o bem e o mal, e guerra também contra a própria natureza. Para mim é um grande exemplo aqui daquele que venceu a sua guerra contra a sua própria natureza. Gollum, por outro lado, não. Então cabe a gente ler, aproveitar a leitura, abstrair esses ensinamentos que estão nas entrelinhas e ver o quão Tolkien é maravilhoso em todo esse universo que ele construiu e criou para que a gente pudesse aproveitar. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por acompanhar. Peço que possa curtir o vídeo, se inscrever se você não é inscrito ainda, para dar esse apoio aí. Eu amo falar sobre livros, eu amo falar sobre o que eu tenho cada aventura que eu tenho lido, cada texto diferente. E futuramente a gente retorna aí para o mês para falar sobre o Retorno do Rei. E aqui a 2 meses quero fazer uma resenha sobre o Silmarillion, apesar de saber que é bem complicada, bem complexa. Mas é isso. Muito obrigado e até mais.